Olá pessoal, estou aqui para entrevistar o médico homeopata Gilberto Ribeiro Vieira, já conhecido de vocês, né, Gilberto? Ok. Você está até organizando aí um site, Vida e Prognóstico, para que vocês possam ter acesso a essas informações. Mas hoje eu estou aqui, Gilberto, para te fazer uma pergunta a respeito do seu trabalho de doutorado, cuja pesquisa foi História de Vida e Prognóstico. Por que você chegou, qual foi a sua motivação para desenvolver esse tema? Ok, Juranda. Esse tema, na verdade, é uma atração que eu sinto há muito tempo. Eu tenho, desde o começo, o primeiro livro que eu escrevi, que foi Evangelioterapia, a Ciência de Amar, que analisa a cura de 8 casos do Evangelho, analisando o tipo do paciente, a filosofia de vida dele, o pensamento dele, né? Tem um capítulo que é destinado ao prognóstico. Então já é uma busca, né? Uma velha busca que eu trago. E nesse capítulo foi muito interessante que, além dessas questões da concepção de vida, né? Da filosofia de vida e do tratamento, do terapeuta, da terapêutica, tem um determinado componente que eu intitulei na época de expectativa de cura. E valorizei muito isso porque corresponderia, em alguns casos, àqueles pacientes que têm fé. E qual seria realmente a consequência disso no tratamento? Mas digamos que esse tema não teve o devido debate ou aprofundamento, né, para que ele se consolidasse. Mas eu continuei nas minhas observações na clínica, acompanhando, investigando esse aspecto, esse tema, o prognóstico. No livro Homeopatia e Saúde, que eu publiquei vários anos depois, já tem uma visão um pouco mais consistente a respeito do prognóstico, porque ali já surge o peso da história de vida. Então já surge também uma tipologia, que foi a classificação do prognóstico de acordo com 3 tipos. Esses tipos correspondem exatamente à história de vida do paciente, mostrando que a forma como você viveu tem uma implicação importantíssima não só na doença, na manifestação da sua doença, bem como no potencial de cura, ou seja, no prognóstico. Ou seja, a forma, você falou, a forma como você viveu, mas a gente pode colocar no presente também, né? A forma como a pessoa vive. Sim, a forma como você vive, ela está naturalmente influenciando no prognóstico, mas com certeza o que você viveu nas últimas décadas, é por isso que algumas manifestações de enfermidade no corpo correspondem a experiências vividas décadas antes, tá certo? Eu já tive um paciente que, analisando bem a história de vida dele e o infarto do miocárdio que ele teve, a única associação que deu para fazer foi com um episódio 50 anos anteriormente. Tá? Ou seja, para que uma pessoa tenha um infarto, que na minha tese, eu trabalho com a hipótese de que corresponde a uma perda afetiva, né? A morte de uma parte do coração, que é o que acontece no infarto, a necrose de alguma parte do tecido do músculo cardíaco, corresponde, em tese, a uma perda afetiva que aconteceu no passado, quando alguém, digamos assim, quando essa pessoa deixou de amar alguém e deixou de amar de forma súbita, não guardou nada de uma gratidão, de algum sentimento, digamos assim, de desejar o bem para aquela pessoa, houve uma ruptura e um apagamento daquele afeto.
isso representa uma perda que em alguns casos vai redundar num infarto do miocárdio. Ou seja, né, Gilberto, então dá-se, pela sua explicação, que aquele sentimento, na verdade, ficou cristalizado ali na pessoa. Ela não trabalhou aquele sentimento. Então, ela não protegeu o próprio sentimento, porque você não poder ficar mais com a pessoa, não conviver com ela, não se encontrar mais com ela, a vida seguiu um caminho muito distinto, né? Ou às vezes não, a pessoa continua no convívio, se é com filho, se é com pai, com mãe, você vai continuar na convivência. Mas se não tem afeto, se não tem amor, é importante que você proteja aquele sentimento que você já teve, não é? Mas o que importa no assunto prognóstico é que a gente tem um passado e que esse passado é determinante, digamos assim, não é ele exclusivo, mas ele tem um papel preponderante na manifestação da doença. E a forma como você lidou com aquele episódio, com aquela frustração, aquela adversidade, aquela perda, aquela ruína, junto com o aproveitamento das oportunidades que você teve na vida, isso dá um resultado, dá uma resultante, que pode ser de saúde ou de doença. É isso que me atraiu muito para o estudo do prognóstico. Muito interessante. Então, posso desenvolver umas outras perguntas aqui, né? Então, de uma certa forma, você já respondeu como a história de vida vai influenciar no seu prognóstico. Então, você teve a observação na clínica, enquanto médico homeopata, e você já tinha uma certa sensibilidade sobre esse assunto, da qual você cita no seu livro, Sim. Evangelioterapia, né? Começou na Evangelioterapia, teve um desenvolvimento importante no homeopatia e saúde, do reducionismo ao sistêmico, e agora culminou com a questão da história de vida e prognóstico, que é a tese de doutorado, numa pesquisa feita com pacientes com câncer. Podia ser qualquer patologia. É isso que eu gostaria de perguntar. Você fez a sua pesquisa direcionada a paciente com câncer, mas a gente pode levar isso a outras patologias para também. Qualquer patologia, que você sempre vai ter um leque de gravidade, né? A vantagem de você trabalhar com uma doença clássica, né? Seja câncer, diabetes, que mais? Qualquer doença autoimune, é que você tem um leque de casos, né? Certo. Qual o leque? O leque que vai desde uma doença, digamos, leve, passando por uma moderada, até chegar a uma doença grave. E às vezes o paciente vai a óbito em pouco tempo. Ou seja, a doença nesse caso está claro que depende de quem passa por ela, quem é que a manifesta. Se você olhar na história de vida da pessoa, você vai ver que essa história ela tem uma correspondência com a gravidade. Tá certo? Uma pessoa que tem, né, que passou por um problema, por uma adversidade, por alguma frustração muito grande, por uma perda significativa, mas ela conseguiu levar adiante o seu projeto de vida, o seu bom ânimo, a sua coragem, a sua alegria, tá? Então ela preservou razoavelmente a sua felicidade. Quando a doença se manifesta no corpo, ela está, de certa forma, protegida, porque ela também protegeu a sua vida. Quando a pessoa se desorienta em função daquela frustração, daquela perda, e transforma isso numa catástrofe geral, ou seja, ela arruína a sua vida, tá certo? Pessoas, por exemplo, que depois de uma frustração afetiva, de uma separação, a vida fica caótica e essa pessoa se desorienta e tem sucessivos relacionamentos e não para refletir e tem, às vezes, filhos com diferentes pessoas, né? Homem faz isso com mais frequência do que a mulher. Esses homens, em geral, eles caminham para uma vida tumultuada, cheia de insatisfação, e a doença costuma se manifestar
de uma forma mais grave. Regra geral, não tome isso ao pé da letra, porque depende muito de um outro fator, que é o lado da realização pessoal, do prazer que a pessoa tem no seu trabalho, com a sua atividade, com alcançar determinados objetivos que a gratificam muito. Então a gente não pode tomar uma coisa assim pontual, pegar um aspecto só, uma característica só, um fato só e dizer que aquilo vai resultar numa doença com aquelas características, porque a coisa não costuma ser tão simples assim. Isso teria uma forma simplista de olhar o fenômeno, tá certo? E ele tende à complexidade com mais frequência. Certo, doutor Gilberto. Também eu gostaria de lhe fazer mais duas perguntas, né? Porque você, na sua pesquisa, você teve duas perguntas principais, né? Que aqui está: como aproveitou a principal oportunidade e como lidou com maior dificuldade? Foram as perguntas principais. Sim. Essas perguntas foram desenvolvidas na tese, ao longo da preparação para a pesquisa, porque, veja bem, quando você vai fazer um exame no laboratório, você não deixa ali 1 litro de sangue, tá certo? Você não deixa ali uma quantidade enorme de sangue para ser examinado. Você deixa 1 ml, 2, 3, que é o suficiente. Então, a gente diz que numa gota de sangue, você tem informações de como está esse sangue todo no organismo, tá certo? Então, quando você analisa a vida de uma pessoa, você não precisa saber de tudo, de todos os detalhes importantes. Então, nós selecionamos 2 fatores que, depois, ao término, mostraram que tinham muito mais importância na definição do prognóstico, que é como aquela pessoa lidou com a principal dificuldade e qual o aproveitamento que ela fez da maior oportunidade que ela teve. Porque essas duas, elas mostram a tendência da pessoa em se posicionar na vida diante das mais diferentes circunstâncias. Elas servem de parâmetro, tá certo? Pela resposta da pessoa, pela atitude que ela teve diante desses 2 exemplos, é possível fazer uma hipótese a respeito de como ela lidou com todo o resto da sua vida, tá certo? E, na prática, analisando depois os casos, as doenças, a evolução da doença de cada um desses pacientes, né, que eu entrevistei, que foram mais de 40 na pesquisa, embora eu tenha selecionado apenas 15 para fazer a análise e apresentar os resultados, essa impressão ela se confirmou, porque quem lidou mal com a principal oportunidade, lidou muito mal, por exemplo, e não teve quase aproveitamento nenhum, pelo contrário, as pessoas teve uma tendência a transformar a principal oportunidade num desastre, aí você tem uma demonstração clara de que esse paciente entrou num grande risco de uma doença grave e com baixíssimo potencial de recuperação. Portanto, o prognóstico dele é ruim, que no nosso caso, na pesquisa, nós intitulamos de complicado ou progressivo. Ok, doutor Gilberto, muito obrigada pelas suas respostas. E aí, pessoal, nós voltamos depois com mais perguntas, porque o trabalho foi extenso, é um trabalho denso. Seria bom a gente esmiuçá-lo para poder entender melhor. E aí também vai ter a publicação do livro História de Vida e Prognóstico, que está no forno, já vai sair e vai ser disponibilizado para os interessados, ok? Então, até já e muito obrigada pela atenção. Até mais, eu também agradeço e um grande abraço.